Olá, minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas princesas. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Calcinha, o podcast feito por mulheres mais amado do Brasil. E hoje o papo vai rolar e vai tratar de fertilidade e alimentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são cerca de 50 a 80 milhões de pessoas inférteis em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 8 milhões de pessoas. A idade é um fator bem determinante para a infertilidade, principalmente para as mulheres, que com o passar do tempo, os óvulos envelhecem. Nos homens também não é diferente, os espermatozoides perdem a qualidade com o passar do tempo. E muitas mulheres se preocupam muito com a idade, aquele famoso relógio biológico, quando se pensa em ter filhos, mas esquecem do que fizeram ao longo da vida para que não envelhecesse não tivesse uma velhice tão ruim. Então, nesse ponto entra, e é muito importante, os hábitos de vida, como a alimentação. Para me ajudar com essa questão da fertilidade e a alimentação, eu estou contando hoje com a presença ilustre da doutora Fernanda Câmara. É uma querida minha e é um imenso prazer ter ela aqui hoje para trocar esse papo comigo. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, sobre a fertilidade das mulheres, como é que é esse impacto, né? Na Sim. longevidade da fertilidade, na preservação da fertilidade. É um assunto muito legal. E antes da gente iniciar a conversar sobre o tema, eu queria te perguntar quem é você? Hum, Sou Fernanda, sou nutricionista, sou mãe de 2 crianças, sou casada. Trabalho nessa área de fertilidade, de nutrição e fertilidade, trabalho com mulheres que vão passar por FIV, trabalho com mulheres que têm endometriose, SOP. Então, minha área de trabalho na nutrição é essa. Gosto muito de trabalhar com isso, venho estudando cada vez mais e cada dia tem uma novidade. Então, essa é a área assim, que eu sou apaixonada. E o que é que a alimentação tem a ver com fertilidade? Parece uma coisa óbvia e ao mesmo tempo uma coisa distante, porque a gente não se alimenta pensando necessariamente se vai ficar mais ou menos fértil. Uhum. Explica um pouquinho pra gente essa relação. O que que tem acontecido, né, que a gente tem visto muito? O padrão alimentar da sociedade como um todo, não só das mulheres, mas da sociedade como um todo, ele vem caminhando para um padrão alimentar com mais industrializados, com mais alimentos açucarados, hipercalóricos. Todos esses alimentos são alimentos que têm um maior grau de inflamação. E tudo isso vai levando aos pouquinhos ao envelhecimento precoce dessa mulher. Então, é um envelhecimento que vem começando ali, né? Uhum, Lá quando você começa lá, que você tem a sua menarca, que você tem sua menstruação, e com esse padrão muito desregulado de alimentação, esse padrão de inflamação, de alimentação muito inflamatório, as mulheres vão deixando, vão perdendo um pouco essa saúde, essa qualidade ocitária uhum. mesmo. Engraçado você ter me trazido, por esse outro ponto de vista, porque quando eu fui fazer minhas pesquisas, assim, quando eu refleti sobre o tema, eu já tentei olhar pelo outro ângulo, que, assim, pelo menos no meu ciclo ou entre as pessoas que eu convivo, eu percebo uma preocupação maior em relação de como é que tá comendo, né. Por exemplo, na minha infância, eu não via muito isso, preocupada se estava comendo, carboidrato. Hoje eu vejo de uma forma geral as pessoas mais preocupadas, mas entra em conflito aí, de fato. É meio que não há coerência, porque ao passo que eu vejo essas pessoas mais preocupadas, o que os dados nos mostram é que existem mais obesos, mais diabéticos. Como é que pode isso acontecer? Assim, para mim não tá incoerente. É o que eu digo sempre para minhas pacientes, se o saber fosse mudar hábitos, né, fosse capaz de mudar hábitos, não, a gente não ia ter obesidade no mundo. Sim, Então, a gente sabe como a gente deve se alimentar. tem mais acesso à informação. Exatamente. Hoje a gente sabe, todo mundo sabe. Todo mundo que entra no consultório hoje sabe que um padrão alimentar baseado em frutas, verduras, legumes é extremamente importante. Mas por que não adere, né, a esse padrão alimentar mais anti-inflamatório?
Porque não tem adesão a esse tipo de alimentação. Uhum. A vida da gente é muito corrida, a gente corre muito, Ah, né. A verdade. gente tem as mulheres, a gente ganhou um mercado muito grande, a gente ganhou um espaço na sociedade muito grande, e a gente precisa mostrar que a gente tem esse valor na sociedade. Então a gente corre muito, então Sim. a gente produz muito. E cada vez que a gente corre, cada vez que a gente se coloca mais nesse mercado, mais a gente esquece de cuidar da nossa saúde, a gente esquece de cuidar da nossa alimentação. E a gente sabe, a gente Não tem dá plena tempo, né? consciência, mas a gente não para fazer isso. E a gente não para pensar em filhos hoje até os 30, 35 anos. E que para uma mulher essa idade já é uma idade em que o relógio biológico está dizendo, olha, vai chegar um momento que não está dando mais. Aqui as coisas já estão mais difíceis do que estavam antes. Uhum. Então é uma mudança mesmo na sociedade. E se a gente pudesse fazer, tipo, uma lista de quais alimentos não consumir, pensando nessa questão da fertilidade, não somente, para quem está pretendendo engravidar, mas para quem já está grávida, eu não sei, mas eu acredito que seja semelhante essa listinha. Qual seria esses alimentos? Quais seriam, assim, os piores? Os piores, vamos lá. Não existe o vilão, né? Não existe um alimento vilão. Mas quando a gente pensa em fertilidade, a gente pensa numa mulher gestante, a gente tem que pensar, assim, em algumas coisas que realmente deveriam ser evitadas e, né, Uhum. suspensas da alimentação por um tempo. Bebida alcoólica é um deles. Esses biscoitos, esses alimentos que são ultraprocessados, biscoitos, aqueles nissim, miojo, ah, temperos que são industrializados, os embutidos de uma forma geral, os refrigerantes. Então, todos esses alimentos, eles deveriam ser, né, evitados e Evitados. muitas vezes suspensos realmente, se a mulher está pretendendo engravidar, ou se a mulher já está grávida, ou se essa mulher também está amamentando. Então, são 3 etapas da vida que a gente deveria olhar com muita atenção para o que a gente está comendo. O preparo para uma gestação, ele não começa quando você está gestante. Ele começa, no mínimo, 3 meses antes de você pensar em engravidar. De você começar a se Uhum. preparar para engravidar, né? E eu até já ouvi falar que o que comemos pode interferir na formação do bebê. Eu não sei se existem, com certeza devem existir estudos científicos, eu não sei se você tem conhecimento de algum que faça essa relação entre o que a mãe come, por exemplo, possíveis alergias ou doenças dos bebês depois que nascem. O que que a gente tem muito? O que a mãe come e o que a mãe deixa de comer. Deixa de comer E também. nesse ponto é extremamente importante, porque às vezes você opta por uma alimentação que tem, né, de alimentos ultraprocessados, que ali tem uma quantidade de calorias X, que tem muito açúcar, Aham. e essa mulher termina tendo bebês muito grandes para a idade gestacional, e esses bebês têm uma tendência muito grande a desenvolver obesidade, têm uma tendência muito grande a desenvolver diabetes na vida adulta. Então, o que essa mulher come interfere muito. Mas o que essa mulher não está comendo quando ela opta por esses alimentos é tão importante quanto. Porque falta nutriente. O Aham. que sobra de calorias, de açúcares, né, para essa mulher, falta em nutriente. Então, quando a gente fala assim, então é um alimento específico, é o alimento ultracalórico que vai fazer isso. Não é só o alimento ultracalórico que vai fazer isso, é o que ele faz e o que ele não provém para esta mulher. Sim, o que a mulher deixou de 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 se ingerir. nutrir, de ingerir, se Exatamente. nutrir, para que pudesse gestar e gerar uma vida saudável. Saudável. Eu falo muito para minhas pacientes quando elas chegam lá, doutora, eu posso comer isso? Ah, doutora, eu posso comer aquilo? Então, assim, olha, pensa comigo, o bebê está dentro da sua barriga. Tudo que você está comendo, você está oferecendo para o seu bebê. Quando Uhum. você olha para esse alimento, se seu bebê já estivesse na sua frente, você teria coragem de ofertar esse alimento É X para o seu forte bebê? isso, viu. É Então, forte quando mesmo. você vai escolher o que você vai comer, é exatamente isso. A única diferença é que seu bebê ainda está dentro da sua barriga, Sim, mas a oferta é a os mesma. nutrientes são os mesmos. Exatamente. E eu já ouvi em consultório a queixa: "Ah não, mas comer bem é muito caro. É muito caro fazer dieta, porque tem que ser aquele que não tem o glúten, que não tem a lactose, e aí não cabe no meu orçamento". Comer bem é caro, Fernanda? Comer bem não é caro. Você se alimentar bem não é caro.
exclusão de glúten, exclusão de lactose, depende muito de mulher para mulher, né? Depende de quem é você, de qual a sua demanda, qual a sua queixa, qual o seu problema. De uma forma geral, comer bem, comer saudável, é você comer comida, é você desembalar, é você desembalar menos, descascar mais, é você comer frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carne, frango, peixe. Então, isso é uma alimentação que é acessível a todo mundo. O que passa a ser caro é quando você começa a arranjar substitutos para comida de verdade, Sim. né? Aí isso sim é caro. Um suplemento realmente vai ser uma coisa mais cara. Uma comida especial, um macarrão especial que vende no céu realmente vai ser mais caro. Mas ele não é necessariamente a única opção de comida saudável. Comida saudável é fruta, verdura, Eu legumes. posso me nutrir com os alimentos da feira, Exatamente. sem ter que ter todos esses alimentos especiais. Especiais, não há necessidade. É comida, comida de verdade. E aí, o que é que a gente faz com aquelas mulheres que dizem assim, essa frase eu vou falar, mas ela me incomoda do fundo do coração, mas é o que as pessoas falam: "Eu tenho um paladar infantil, eu não gosto de verdura e de frutas". Ai, quando eu escuto isso, dá uma dor, assim, no meu coração, porque não era pra ser palavra infantil isso, Uhum. né. E o que é que a gente faz com essas pessoas que se denominam de paladar infantil, né, tem essa certa dificuldade em consumir frutas, verduras, tem consciência, até tem boa vontade, mas não conseguem. A gente tem que começar tudo de novo. É o que eu sempre digo. A gente tem que começar de novo. A gente tem o hábito de olhar para um alimento e, às vezes, antes de provar o alimento, a gente dizer, eu não gosto. Ou então você comeu um alimento uma vez, comia um abacate uma vez de uma forma X, e não, eu não gosto mais de abacate. E nunca mais você prova o abacate. Então, a gente tem que começar de novo. A gente tem que Uhum. começar a provar novamente os alimentos. Se você comeu o abacate da forma X e não gostou, existem 1 milhão de preparações a serem feitas com ele. Então, a gente começa a reintroduzir. É uma reintrodução alimentar. A gente precisa tentar. E as pessoas precisam estar dispostas a tentar. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas a gente tem que estar disponível e nós temos que estar abertos para tentar. E saber qual a sua motivação. Uhum. E se for gestar com saúde, eu acredito que é uma bela motivação. Exatamente. Quando a motivação vem de dentro, a motivação é intrínseca, né? Que é como a gente fala, a gestação, o desejo de ser mãe é uma motivação intrínseca. Quando essa motivação vem de dentro, você consegue mover céus e terra. Então você consegue se desafiar e aceitar o desafio, Uhum. comprar a ideia de começar tudo de novo, de provar novos alimentos, de tentar novas preparações, de tentar coisas novas, né? De começar a reintroduzir frutas, verduras, legumes. Então vamos aqui fazer um resumão para ajudar quem está pensando em liberar aí nos próximos meses, para começar a tentar. Então é não comer aqueles alimentos ultraprocessados. Em E primeiro lugar, tentar eliminar tudo isso. Em segundo lugar, consumir mais frutas, verduras e frutas, verduras, legumes, beber água, beber água. atividade física regular, né? Precisa ter esse momento, sempre digo para a preparação para uma gestação, a mulher precisa estar bem. Ela precisa estar Sim. se sentindo bem, ela precisa estar se sentindo linda. Então, frutas, verduras, legumes, é você comer bem, é você ter seu momento de lazer, é você realmente cortar os ultraprocessados, é você beber água, fazer atividade física, você ter seu momento de lazer. Então, é não perder noite. Ela realmente precisa estar se cuidando. É um cuidado prévio que vai fazer parte desses primeiros 1.000 dias do bebê. Os primeiros 1.000 dias do bebê começa com o preparo dessa mulher. Ai não, agora Começa você a isso. falou, vamos falar mais um pouquinho sobre esses 1000. Por que os primeiros 1000 dias? Eles são extremamente importantes, que a gente chama os primeiros 1.000 dias Uhum. do bebê, né? Porque os primeiros 1.000 dias do bebê vão dizer muito de como vai ser a saúde dessa criança lá na Para o resto frente, da vida. para o resto da vida. Então, é uma etapa muito determinante. 1000 dias contabiliza quantos anos? São 2 anos e um pouquinho. 2 anos e um pouquinho. Então, é por isso que tem muitos nutricionistas que falam da introdução do açúcar, né, só depois dos 2 anos, Exatamente. contemplando esses primeiros 1000 Esses dias. primeiros 1.000 dias, exatamente. E eu falo muito, a gente falando sobre gestação, eu me lembrei disso aqui.
Saiu um estudo bem recente agora falando sobre o paladar do bebê ainda na barriga. Uhum. Eles fizeram alguns estudos e eles perceberam que o bebê já sente o paladar já tem paladar daquilo que a mãe está comendo dentro da barriga. Uhum. Então, isso é uma coisa muito importante com aquela Sim. questão do paladar infantil, né? O que você está ofertando para o seu bebê? A construção do paladar dele começa ainda dentro da barriga também. Não é Uhum. só essa questão da saúde biológica. O paladar, a preferência dos alimentos também é construída dentro do Dentro útero. do útero, Isso é que super interessante. importante. E é isso, Fernando, nosso papo tá chegando ao fim. Mas antes de finalizar, eu quero, saber se você lembra qual foi a primeira pergunta que eu te fiz. Eita, minha Nossa Senhora. Espera aí. Dos alimentos? Sou péssima, não. Já me esqueci. Tararararará. Não, já me esqueci. Ah, já esqueceu. Eu perguntei quem era você, não foi? E aí eu queria saber de você, se você se permite se ver através de um novo olhar, Claro. sim? Então, Fernanda, pelos meus olhos, você me inspira a buscar a resposta mais profunda, não fazer da minha opinião uma verdade, mas sempre ter uma característica investigativa diante de um problema. Você me inspira a estudar mais, Fernanda. Muito obrigada pelo seu sim para participar desse momento conosco. E agora tem alguém muito especial que quer falar com você. Deixa-me ver. Eita. Agora. Tudo bom? Passando aqui para dizer que Quem é? você é inspiração para mim. É um exemplo de pessoa que se dedica de coração a tudo que você faz, seja atendendo seus pacientes com tanto acolhimento, tanto carinho, ou nos seus estudos, estudando em suas pós, Tá vendo? especializações e agora no mestrado. Ou aqui comigo, criando nossos filhos lindos, nos curtindo, planejando nossa próxima viagem juntos, só nós dois. Fernanda, eu fico tão feliz de ver esse amor que você tem pela nutrição e olha o tanto que você conquistou nesses últimos anos, apesar das dificuldades, e não foram poucas. E a cada conquista sua, eu me realizo junto. Você é incrível. São tantos anos juntos, nós dois. A gente já passou por tanta coisa boa, outras nem tão boas assim. O que eu mais desejo é que a gente continue nossa jornada juntos, cultivando esse amor que só faz aumentar. Ei, meu amor, eu te disse que te amo hoje. Te amo hoje. Te amo muito hoje. Oh, que lindo. É o maridão. Léo Regis, esposo, Aí já são mais de 20 anos. 20 anos. É isso, muito obrigada. Ai, eu que agradeço, adorei. Posso te dar um abraço? Eu que quero um abraço depois dessa